Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de quarta-feira e nós vamos iniciar aí o nosso capítulo 3 do livro de língua portuguesa. E aí nós temos, primeiramente, o Receita para um Dálmata. Nós estamos falando aí, né, da literatura, da poesia contemporânea, do rap. E agora nós vamos fazer a leitura do texto, a correção das atividades. Qualquer dúvida que você tiver a respeito da atividade, do conteúdo, não deixe de entrar em contato durante o plantão das 7 às 11, tá bom? E as atividades devem ser enviadas para o e-mail maxnayara@yahoo.com. Não deixe de mandar as suas atividades, tá bom? Porque se você não manda, não tem como eu saber que você fez, certo? Salvo aqueles alunos que estão participando das aulas presenciais, o que não é a maioria, nós sabemos disso, tá bom? Então, os alunos devem tirar foto das atividades e mandar, tá bom? Então, vamos lá. Isso daqui nós já vimos nas duas últimas videoaulas que nós tivemos. Então, acredito não ter necessidade de falarmos novamente aí sobre esse conceituando aí o gênero do livro de língua portuguesa. Então, vamos lá. Receita para um dálmata, ou soneto branco com bolinhas pretas. O poema Receita para um Dálmatas é parte da seção Sonetos Úteis para o Dia a Dia, do livro de estreia do poeta Gregório do Vivier. Nesse poema, as instruções inusitadas para a construção de um dálmata fazem parte de uma proposta dos artistas contemporâneos em explorar temáticas que fogem do padrão estabelecido pela arte clássica. Nós já vimos que a literatura contemporânea ela vem romper aí com o tradicional, com o clássico. Entre os contemporâneos, qualquer sentimento, acontecimento, objeto, etc., poderá ser inserido em um poema de forma singular, causando estranhamento em seus leitores. Então, assim como o conto psicológico ele vinha causar um estranhamento, a literatura, o poema contemporâneo, a poesia contemporânea também, tá? Porque o conto psicológico ele também faz parte aí da nossa literatura contemporânea, tá bom? Então, aqui há algumas palavras-chave que nós não podemos deixar passar em branco, que é a questão de fugir do padrão estabelecido pela arte clássica e estranhamento, tá bom? Porque quando nós pensamos em poema, poesia, nós já nos lembramos de amor, de sentimentos, paixão, ou até mesmo tristeza, enfim. Mas aqui a literatura contemporânea vem mostrar que tudo pode ser tema de poesia, né? O poema ele pode ser construído com qualquer tema, fugindo dos padrões, ele não vai deixar de ser poema, tá bom? Vamos lá? Receita para um dálmata ou soneto branco com bolinhas pretas. Pegue um papel ou uma parede, ou algo que seja quase branco e bem vazio. Amasse-o até que tome forma de um animal, focinho, corpo, patas. Em cada pata, ponha muitas unhas e em sua boca muitos dentes. Caso queira, pinte o focinho de qualquer cor que pareça rosa. Atrás, na bunda, põe um fiapo nervoso, será seu rabo. Pronto. Ou quase, deixe-o lá fora e espere chover nanquim. Agora, dê grama ao bicho, se ele rejeitar, é dálmata. Se comer e mugir, é uma vaca que tens. Tente outra vez. Então, veja só que, ao fazer a leitura e a primeira leitura do poema, nós já encontramos aí vários elementos que fogem o padrão da literatura clássica, da arte clássica, do tradicionalismo. Olha aqui, veja só, atrás na bunda põe um fiapo nervoso. Olha só, o período começou numa estrofe e continuou em outra.
Veja só, isso na literatura clássica, nos poemas clássicos, nós não encontramos dessa forma, né? Então, tudo isso vai causando estranhamento. E, logicamente, o próprio tema aí, né? A forma como ele vai falando aí, trazendo essa receita para um dálmata. Agora vamos lá. Desvendando os segredos do texto. 1. O poema que acabamos de ler possui os aspectos estilísticos de um soneto. Entretanto, é possível notar algumas diferenças entre o estilo do autor e a escrita tradicional. Cite diferenças entre o poema de Duvivier e a estrutura de um soneto clássico. Inclusive, uma dessas diferenças é a que nós acabamos de falar aqui, né? Olha só a questão do estranhamento a partir de começar aqui em um verso e passar para outro, né? Aqui nós temos, se você não conhece o soneto, ele tem uma estrutura fixa de 2 quartetos e 2 tercetos. E nós temos isso aqui. O que é quarteto, o que é terceto? Quarteto é uma estrofe com 4 versos. Olha aqui, 1, 2, 3, 4. Verso é cada linha do poema. Então, aqui nós temos uma estrofe com 4 versos. Aqui nós temos também uma estrofe com 4 versos. 2 quartetos. E no final, 2 tercetos. Uma estrofe com 3 versos, outra estrofe com 3 versos. Então, isso se mantém, né? Porém, nós não temos a presença de rimas aqui também, como vocês podem perceber, e a questão da ideia começar em um verso e terminar em outra estrofe, né? Então, apesar da presença tradicional de 2 quartetos e 2 tercetos, essa estrutura é subvertida pela ausência de rimas no final dos versos, divergência que se intensifica por meio da quebra dos versos, cujas ideias se finalizam nas linhas seguintes. Então, veja só, nós temos aí um rompimento com o tradicionalismo. Por isso que o poema ele vem causar estranhamento. Nós percebemos aí claramente essa diferença, né, entre um soneto e esse texto, né, esse poema que nós fizemos a leitura, porque ele rompe aí com o tradicional, mesmo tendo aí alguns traços tradicionais ainda, tá bom? Segunda questão. O título do poema sugere um diálogo entre gêneros, o poema e a receita. Nós sabemos que receita é um gênero textual e poema é outro gênero textual. Quando nós falamos poema, né, poema é a estrutura ali, é o gênero. A receita é outro gênero que tem outra função, né? Quando nós falamos em gênero, falamos em função. A receita é um gênero, né, injuntivo, ele traz ali informações, orientações para se fazer algum alimento, né? Então, aqui há o diálogo entre gêneros, que é chamado de intergenericidade, né? Recurso bastante utilizado entre escritores contemporâneos. Com essa combinação de gêneros, como essa combinação de gêneros é trabalhada no poema de Duvivier? Nós vimos aqui que estruturalmente nós temos um poema, né? Uma poesia contemporânea. E aí, nós temos ali nos versos orientações. O que uma receita traz para nós? Orientações, né? Orientações de como fazer ali um dálmata, né? Desenhar um dálmata. Então, ao agregar elementos de uma receita ao seu poema e relacioná-los à criação surreal de um dálmata, o autor estabelece uma carga descontraída no texto, tornando visível a sua intenção de sugerir significados simples e diretos ao poema, sem maiores reflexões acerca de sentimentos e angústias tradicionais do gênero poema. Muitas vezes, né, nós temos preguiça, descrença de ler poemas, porque nós temos ali palavras, expressões, né, arcaicas até, bem complexas, muito formais e que vão tratar de sentimentos e tal. E ali, o Duvivier, ele vai romper com isso, né? Traz ali orientações claras, simples, a respeito dessa receita aí para criar um dálmata, né? Terceira questão.
Na temática do poema, é notável a ausência de uma crítica social ou mensagem reflexiva. De que modo a falta desses elementos influencia a leitura do texto? Então, observe, é uma afirmação. Na temática do poema, é notável a ausência de uma crítica. Então, não há crítica social ou mensagem reflexiva, algo que faça você refletir e pensar aí ao fazer a leitura do texto, né? Então vamos lá, de que modo a falta desses elementos influencia a leitura do texto? Pode-se interpretar a ausência de sentimentos como uma sugestão de novos paradigmas para o gênero poema. Observe, novos paradigmas, nova função aí, né, para o nosso gênero textual, distanciando-se das qualificações criadas em torno de padrões clássicos e alcançando níveis mais extrovertidos de comunicação. Então o poema aqui, ele vai me gerar risos, ele vai eu vou identificar humor nele, então já foge aquele padrão, né, de que o poema, ele vai trazer sentimentos, ou vai tratar aí de uma crítica social, enfim, tudo isso rompendo os padrões, né. Essa é uma palavra-chave aí da literatura contemporânea, né? Romper com o tradicionalismo, romper com o padrão, com o clássico. 4. O nonsense, sem sentido, em tradução livre do inglês, é um elemento usado na literatura para caracterizar situações em que há falta de coerência e fidelidade com a lógica do mundo real. Então, veja só, se você ainda não viu aí na rede social esse termo, né, nonsense, agora você está conhecendo e pode utilizar. Ele caracteriza situações em que há falta de coerência e fidelidade com a lógica do mundo real, né? Cite versos do poema em que esse aspecto é trabalhado pelo autor. E nós temos ali alguns exemplos, né? Para exemplificar o tom nonsense do poema, o aluno poderá citar versos como... Há outros, aqui tem alguns, tá bom? Veja só que as respostas de interpretação textual, nós trabalhamos aqui questão de pode-se interpretar, sugestão de resposta, o aluno tem a possibilidade de colocar essas respostas, mas há outras, tá bom? Por isso que é interessante você ir além do que está aqui no gabarito, tá? Nós podemos citar aqui, deixá-lo lá fora e esperar chover nanquim, e, caso queira, pinte o focinho de qualquer cor que pareça rosa. São alguns exemplos aí, né? Mas aqui no final também, se ele rejeitar é dálmata, se comer e mugir é uma vaca que tem. Então, claramente aí, são claramente versos aí nonsenses. Aqui, ó, nós temos o vocabulário desconhecido, né? Temos uma palavrinha aqui, nanquim. Você sabe o que é nanquim? É uma tinta preta que se usa em desenho e que vinha da China. Agora, focinho, parte saliente da cabeça de alguns mamíferos e peixes que compreende a boca e as ventas. Fiapo, fio delgado, fiozinho. Então, aqui acredito que tenha causado mais dificuldade em vocês, seja a palavra nanquim, né? Uma tinta. Aqui nós temos, olha, nanquim espalhado, ó, como tivesse chovido nele. 5. Os poetas contemporâneos costumam optar pelo antilirismo, traço herdado do estilo poema-piada do modernismo brasileiro. O modernismo é uma escola literária, né, um período literário, dentre os mais recentes, que também veio aí com a intenção de romper vários padrões. Analise o tom humorístico do poema e cite aspectos que contribuem para torná-lo um texto descontraído e divertido. Então, aqui ele diz, né, os poetas contemporâneos costumam optar pelo antilirismo. Por quê? Lirismo é justamente tratar do romance ali, daqueles sentimentos,
os poetas contemporâneos, eles vêm romper com isso, né? Então, tanto que aqui nós temos um texto descontraído e divertido, e aí a questão pede para observar aí, citar os aspectos que contribuem para torná-lo um texto descontraído e divertido. O humor do poema poderá ser evidenciado não somente pela sua temática, né, que já vem romper aí com esse padrão, já é antilirismo, mas pelo modo como o poeta escolhe articular a sua receita. Ao final do poema, por exemplo, o efeito cômico se faz presente na possibilidade de a receita dar errado e resultar na criação de uma vaca, pela semelhança de cores com o dálmata. Então, ali no processo, né, de criação, fazer o corpo, puxar o rabinho, jogar as manchas, poderia muito bem virar uma vaca malhada, né? Ele ainda usa o humor aí no final. Se mugir, ou melhor, se comer capim e mugir, né? Se comer a grama, na verdade, não capim, grama, e mugir é vaca. Então, aí a receita deu errado, né? Sexta questão. Cite características do gênero receita que podemos encontrar na estrutura do poema e dê exemplos diversos em que esses aspectos apareçam em destaque. Nós vimos ali que há intergenericidade, né? Então há aspectos da receita, um outro gênero textual, nesse nosso poema. Bem, a receita é um gênero textual que tem a função de trazer orientações, então é um texto injuntivo, né, que vem orientar a realizar, né, algo. No caso, ali, a criação de um dálmata, né, mas a receita, quando você pega uma receita de um bolo, ele vai apresentar ali ela, né, a receita vai mostrar os ingredientes, depois o modo de fazer. E esse modo de fazer, geralmente, os verbos ali estão no modo imperativo, porque são ordens, orientações, você tem que fazer daquela forma, né? Seguir aqueles passos, né? Então, nós podemos citar esses verbos no imperativo, né? Como nos versos dê grama ao bicho e ponha um fiapo nervoso, são verbos que estão aí no imperativo, né? Dê grama, põe um fiapo. E o uso da enumeração indicando quantidades, como pegue um papel ou uma parede. Quando nós olhamos uma receita, não é? Pegue 3 ovos, uma colher de açúcar, uma xícara de açúcar, enfim. Então, são elementos aí da receita que estão presentes em nosso texto, no nosso texto contemporâneo. Sétima questão. Diferentemente dos poemas mais tradicionais, Receita para um Dálmata possui um segundo título, Soneto Branco com Bolinhas Pretas. Nesse título alternativo, percebemos um jogo de sentidos causado pelos adjetivos usados para descrever o produto da receita. Com qual trecho do poema esse jogo semântico se relaciona? Vai lá para o finalzinho, né? Você poderá citar o fato de que o poema acaba com duas possibilidades, um dálmata ou uma vaca, ambos animais brancos com bolinhas pretas, como sugere o segundo título. Sendo assim, o segundo título seria uma referência à possibilidade de a receita ter mais de um resultado. Vejamos, vamos lá. Receita para um dálmata ou soneto branco com bolinhas pretas. Porque se o resultado não for um dálmata, então não vai ser uma receita para um dálmata, né? Então, há essa possibilidade aí de resultados. 8. Pesquise outros autores que, assim como Gregório do Vivier, utilizaram como base a estrutura do gênero receita em suas produções literárias e compartilhe o poema escolhido com seus colegas e professor. Bem, a intergenericidade, ela é fantástica, muito divertida. Nós vamos fazer aí uma atividade com a intergenericidade, tá? Já levei outras vezes, em outras ocasiões. Nós vamos trabalhar a receita e o texto publicitário. Tenho certeza que vai ser muito divertido, tá bom? Então, pesquise aí na internet, se você encontrar algo legal e queira compartilhar conosco, tá bom? Estou aguardando.
Aqui no Aprenda Mais, também conhecido pelas suas atuações no canal do YouTube de humor Porta dos Fundos, Gregório do Vivier é autor dos livros A Partir de Amanhã Eu Juro que a Vida Vai Ser Agora, Ligue os Pontos, Poemas de Amor e Big Bang, entre outros. Sua escrita é marcada por elementos cômicos acompanhados de uma linguagem coloquial, formal. Em seus poemas encontramos influências dos poemas piada, herança relativa ao período do modernismo e dos trocadilhos, atributos que dialogam com a poesia de autores como Paulo Leminski e Milor Fernandes. Então veja só, a presença da linguagem coloquial nos textos aí do Gregório, né? Quando nós pensamos em poema, nós pensamos na linguagem ali totalmente formal, padrão, né? A norma culta. Ele utiliza a linguagem coloquial, rompendo com os padrões aí clássicos e tradicionais. E dando continuidade aqui à correção de nossas atividades, nós vamos trabalhar aí o próximo texto, né? Antes de começar a ler, o poema que você lerá agora é resultado de experimentos poéticos realizados pela escritora Angélica Freitas. A partir de um recurso de pesquisa do Google, a poeta realiza de forma inusitada uma crítica a respeito da busca feminina por igualdade social. Angélica Freitas é autora dos livros Rick Shake e Um Útero é do Tamanho de um Punho. Sua escrita é marcada por atributos característicos da poesia contemporânea, como a introdução de discursos de empoderamento social por meio de uma linguagem informal, trabalhando temas relacionados à desconstrução dos padrões e preconceitos relacionados às mulheres. Angélica foi incluída na Antologia de Poetas Contemporâneos. É agora como nunca. Agora, antes de irmos para o texto, vamos falar sobre as antologias, a importância das antologias. O que é antologia? Uma antologia é uma reunião de textos com diversos propósitos, entre eles o de destacar produções que possam servir como referência sobre determinados assuntos. Na literatura, as antologias possuem a intenção de selecionar autores que, por meio de variedades de estilo, representam as suas respectivas gerações. Então, nós encontramos aí antologia de Machado de Assis, encontramos aí antologia de Clarice Lispector, enfim. Como a poesia contemporânea possui muitas propostas em tendências diferentes, há uma grande quantidade de antologias sendo publicadas, organizadas de acordo com temáticas e outros critérios específicos, como a faixa etária de seus autores. Uma das publicações mais recentes se chama É Agora Como Nunca, Antologia Incompleta da Poesia Brasileira, e foi organizada pela cantora Adriana Calcanhoto. Nela, encontramos 41 poetas nascidos entre 1973 e 1990, e poemas de temas e estilos variados. Conheça alguns poemas da antologia citada no link a seguir. Então, se você escanear aqui esse QR Code, você vai encontrar aí alguns poemas da antologia É Agora Como Nunca, antologia incompleta da poesia brasileira. Então vamos lá. A Mulher Vai, da série 3 poemas com o auxílio do Google. A mulher vai ao cinema. A mulher vai ficar louca por você. A mulher vai dormir. A mulher vai ao médico e se queixa. A mulher vai notando o crescimento do seu ventre. A mulher vai passar 9 meses com uma criança na barriga. A mulher vai realizar o primeiro ultrassom. A mulher vai para a sala de cirurgia e recebe a anestesia. A mulher vai se casar, ter filhos, cuidar do marido e das crianças. A mulher vai a um curandeiro com um grave problema de hemorroidas. A mulher vai se sentindo abandonada. A mulher vai gastando seus folículos primários. A mulher vai se arrepender até a última lágrima. A mulher vai ao canil disposta a comprar um cachorro. A mulher vai para o fundo da caminhoneta e senta-se choramingando. A mulher vai colocar ordem na casa. A mulher vai ao supermercado comprar o que é necessário.
A mulher vai para dentro de casa para preparar a mesa. A mulher vai desistir de tentar mudar um homem. A mulher vai mais cedo para a agência. A mulher vai para o trabalho e deixa o homem na cozinha. A mulher vai embora e deixa uma penca de filhos. A mulher vai no fim sair com outro. A mulher vai ganhar um lugar ao sol. A mulher vai poder dirigir no Afeganistão. Então é um texto aí, um poema, A Mulher Vai, de Angélica Freitas, da série 3 poemas com auxílio do Google. Muito interessante, né? Quando você joga lá no Google e faz uma pesquisa, não aparece diversas opções lá embaixo para você ir escolhendo? É muito interessante. Vocabulário desconhecido. Utilizando pistas do próprio texto, estruturas, ilustrações ou mesmo fontes externas, como dicionários, construa o sentido das palavras seguintes. Ultrassom. O que é ultrassom, gente? Um exame de imagem que contribui para o diagnóstico de diversas doenças em diferentes partes do corpo. Hemorroidas. Quadro patológico causado pela dilatação das veias varicosas do ânus e da parte inferior do reto. Folículo, pequena folha, película, casca, membrana. Se tiver outras palavras aí que você não compreendeu no texto, pesquise no dicionário ou na internet, tá bom? Vamos lá, aqui nós temos os quadrinhos para discutir, né? Com que frequência você acessa sites de pesquisa como o Google? Agora, principalmente, vocês devem estar acessando bastante, né? 2. Em quais situações do dia a dia você recorre a sites de busca? Os resultados costumam ser satisfatórios? 3. De que maneira o uso da internet pode beneficiar o estudo dos conteúdos que você aprende diariamente em sala de aula? Essa eu queria muito ouvir vocês falando, hein? Sobre ela. Todas elas, mas principalmente essa. 4. Em uma busca no Google, por exemplo, sobre as notícias diárias, você sabe como são selecionados os resultados que ficarão em destaque? Pesquise a respeito e compartilhe suas conclusões com seus colegas e seu professor. 5. Debata com seus amigos sobre a influência exercida por sites de ferramentas virtuais de busca na forma como escolhemos as notícias, posts, publicidades, etc., que lemos na internet. E cada dia que passa vai ficando mais inteligente, né? Porque já é uma tecnologia muito inteligente, né? Já nós temos agora o tal do algoritmo que vai te mostrar aquilo que você realmente curte, enfim. É impossível agora, né? Praticamente impossível, não vou dizer impossível, mas é praticamente impossível nós, principalmente a geração de vocês, né? Viver sem a tal da internet, sem o tal do Google, né? Desvendando os segredos do texto. Em um texto literário, tanto sua forma quanto o conteúdo são importantes para causar impressões impactantes no leitor. Então, tanto a forma do texto quanto o conteúdo são importantes para chamar a atenção do leitor, né, do público-alvo. A partir de sua leitura, quais elementos do poema são responsáveis por esse efeito de impacto? Então, para você, né, a partir da sua leitura, o que te chamou mais atenção, né? O que vai contribuir, o que é responsável por esse efeito de impacto? Aí, sugestão de resposta, né? O aluno poderá destacar, por exemplo, a ausência quase total de rimas e a construção incomum do poema. Olhando isso daqui, né? Se nós não estivéssemos aqui no contexto da aula, poesia contemporânea, poema, você me diria que isso daqui é um poema, né? Então, isso vem causar esse estranhamento, esse impacto, né? A ausência quase total de rimas e a construção incomum do poema sem uma métrica estabelecida. Quanto ao conteúdo, pode-se citar a forma como a crítica social foi transmitida por meio de um recurso da internet, né? Como se tivéssemos jogado ali a mulher, né, lá no Google e apareceram aquelas opções ali, aquelas afirmativas, os versos do poema. 2. Por vezes chamados de iconoclastas,
aqueles que contestam os ícones. Os poetas contemporâneos tendem a romper os parâmetros estabelecidos pela arte clássica. A respeito dessa peculiaridade, que diferença podemos destacar entre o poema de Angélica Freitas e a poesia clássica? São elementos que nós já falamos aqui desde a leitura e a correção do texto anterior, né? O poema contemporâneo, ele vem romper com o tradicionalismo, com o clássico. Não tem métrica, não tem rima, a organização ali em estrofes, enfim. Isso vai rompendo ali com o clássico, inclusive a questão do antilirismo, né? A falta de trabalhar ali questões de sentimento, de amor, paixão, abandono. Ali há uma crítica social, são temas sociais, temas que vêm romper aí com o tradicionalismo clássico, né? Tradicionalismo clássico é até redundante falar dessa forma. Então, diferente da poesia clássica, a autora desconstrói por meio de elementos como a ironia. Veja, um poema que possui a ironia, né? O ícone da figura feminina platônica, traço marcante, por exemplo, do período da segunda fase do romantismo. Aquela mulher perfeita, né? Aquela mulher burguesa, né? Enfim, vai romper aí até com a imagem, né, da mulher. Há também no poema a ruptura com os padrões estéticos da forma, com o uso de versos brancos. O que são versos brancos? Anote aí, marque, sublinhe, coloque glitter, que são esses versos brancos, versos sem rimas, poucas rimas e métrica irregular. Terceira questão. Observe os versos a seguir. A mulher vai se sentir abandonada. A mulher vai gastando seus folículos primários. A mulher vai se arrepender até a última lágrima. Comumente, as rimas são classificadas pelo valor, qualidade e pelos efeitos sonoros que produzem. Veja, aí nós temos aqui as classificações da rima pelo valor e pela sonoridade. Pelo valor, elas podem ser pobres, ricas ou raras. Pobres utilizam palavras de mesma classe gramatical. São palavras da mesma classe gramatical, substantivo, substantivo, adjetivo, adjetivo. Ricas utilizam palavras de classes gramaticais diferentes. Raras utilizam palavras de terminações incomuns. Então, pelo valor, observe só, pelo valor nós temos pobres, ricas e raras. E pela sonoridade nós temos as perfeitas e imperfeitas. As perfeitas, elas possuem correspondência aos sons vocálicos e consonantais. Já as imperfeitas, elas possuem correspondência parcial de sons e podem ser assonantes. O que são assonantes? Que é assonante? Repetição de sons vocálicos, ou aliterantes, repetição de sons consonantais. Então, assonância, aliteração. Aí nós temos a repetição desses sons. A partir disso, nós temos a classificação pela sonoridade, bom? Com base nessa classificação, avalie sonora e qualitativamente a rima das palavras em destaque. Você vai observar aqui, né? Se ela é rica, pobre ou rara, se ela é perfeita ou imperfeita. Essa rima aqui feita, abandonada, lágrima. Nós temos sonoramente, aqui primeiro, sonoramente, é uma rima imperfeita, assonante, ou seja, repetição de sons vocálicos. Abandonada, lágrima. Veja, A. E quanto ao valor, né, qualitativamente, ela é uma rima rica, ou seja, são palavras com classes gramaticais diferentes. Sentindo abandonada, abandonada, adjetivo. Até a última, lágrima, lágrima, substantivo. Classes gramaticais
diferentes, então é rica. Bom? Quarta questão. Com base na sua interpretação dos elementos estruturais do poema, analise o efeito causado pela repetição da oração "A mulher vai" no início de cada verso. Bem, a repetição ela pode servir, por exemplo, para enfatizar a crítica social transmitida. Então, intencionalmente ali, olha, a mulher vai, a mulher vai, a mulher vai, simbolizando também a grande quantidade de resultados que um site de buscas pode oferecer em pouco tempo de pesquisa, né? Se você jogar lá, né? Está representando isso, né? A mulher vai, aparecerá ali diversas alternativas, né? Diversos resultados. Então, nós temos aí essas duas interpretações, tá bom? Mas se você tiver colocado outra resposta aí, desde que seja coerente com a pergunta, está ótimo. Quinta questão. A série 3 Poemas com o Auxílio do Google foi um experimento realizado pela poeta Angélica Freitas, no qual ela combinou os resultados de buscas no Google para abordar temas relacionados à mulher. Com base nos seus conhecimentos sobre esse site, reflita quais seriam as intenções da autora ao utilizar esse método para produzir o poema. Então, é aí uma forma, né, que ela encontrou de romper com o tradicionalismo, né? Aqui é uma resposta pessoal, né, com base nos seus conhecimentos sobre o Google, reflita, e você vai ver o questionamento e responder. Mas vamos lá, o aluno poderá associar, né, a popularidade do Google ao fato de que a crítica realizada pela autora está focada nos estereótipos ligados à figura feminina. Estereótipos, né, a visão que nós temos aí, né, visões já cristalizadas a respeito da mulher, né, da figura feminina. Portanto, ao utilizar um site que manipula seus resultados de busca conforme a popularidade, a autora visa denunciar a forma estereotipada que a mulher é vista pela sociedade. Então, é um texto aí, né, que possui uma forte crítica, né, a respeito aí justamente dessa forma estereotipada, né, a visão que a sociedade tem da mulher. 6. A reviravolta é um elemento utilizado com a finalidade de surpreender os leitores de uma forma inesperada. Cite o verso do poema em que esse artifício é utilizado, geralmente no final, né, pessoal? Qual é? O verso em questão é: a mulher vai poder dirigir no Afeganistão. Visto que a informação de que as mulheres são proibidas de dirigir no Afeganistão pode ser um fato desconhecido para o aluno, que reforça o impacto da temática social do poema. Observe o quanto ele vai romper aí com essa forma estereotipada, né? Ele vem denunciar, criticar aí essa forma estereotipada, né, que nós temos da mulher, e denunciar também, né, como o mundo vê e trata a mulher, né? Observe lá no Afeganistão, uma cultura extremamente machista, a mulher não pode dirigir. E ela traz aí esse último verso como a reviravolta, né? A mulher vai fazer o que ela quiser, ela vai dirigir no Afeganistão. 7ª questão. Ao utilizar de forma inesperada estereótipos associados à figura feminina, a autora busca desconstruir padrões sociais impostos às mulheres. Em que trecho do poema podemos encontrar exemplos desses clichês? Temos ali diversas opções, mas você poderá citar versos como: a mulher vai se casar, ter filhos, cuidar do marido e das crianças, e a mulher vai para dentro de casa para preparar a mesa. Isso é clichê, né? Algo que se repete, né? Padronizado, estereotipado aí em nossa sociedade. A mulher como a esposa, mãe que vai cuidar dos filhos, da casa, do marido. 8ª questão. Além de seus experimentos
estéticos, a poesia contemporânea também propõe reflexões de cunho social. Ela vem trazer a crítica social e buscar também a reflexão, né? Então, cite versos em que a autora sugere a quebra de paradigmas sociais. Nós acabamos de ver né? A mulher vai dirigir no Afeganistão. Então, os versos, a mulher vai ganhar um lugar ao sol e a mulher vai poder dirigir no Afeganistão, evidenciam uma mudança de paradigma, enfocando a luta diária das mulheres para alcançar seus objetivos e igualdade social, traço que sintetiza a crítica social do poema. Nona questão. Analisando os versos, a mulher vai para o trabalho e deixa o homem na cozinha, a mulher vai embora e deixa uma penca de filhos. Como podemos associar as situações descritas com a crítica social contida no poema? Pessoal, na nossa sociedade, quem geralmente vai para o trabalho e deixa o outro na cozinha? O homem sai e deixa a mulher na cozinha, né? E quem vai embora e larga uma penca de filhos? O homem, né? Então, a partir da inversão de perspectiva, colocando a mulher em situações geralmente protagonizadas por homens, a autora explora a problemática da repressão da figura feminina por meio da ideia de que mulheres devem ser apenas mães e donas de casa. A nossa sociedade, né? O mundo ele vai evoluindo, a nossa sociedade, as nossas reflexões vão se transformando também, né? Nós, mulheres, já rompemos aí com diversos paradigmas. Mulher antigamente não podia trabalhar, né? Hoje nós já temos aí, entre aspas, o nosso lugar ao sol, né? Mulher era a sua função era basicamente dona de casa, professora, e só, né? E mulher, dona de casa, mãe e às vezes professora. E até isso, né? Já foi um rompimento aí dessa sociedade patriarcal, dessa sociedade machista que nós vivemos até hoje, né? E ela vai fazendo uma crítica aí a respeito disso, né? A respeito dos paradigmas, né? E ela vem explorar aí em seus versos essa problemática da repressão da figura feminina. 10. Analise os versos a seguir. A mulher vai colocar ordem na casa. A mulher vai ao supermercado comprar o que é necessário. A mulher vai para dentro de casa para preparar a mesa. A mulher vai desistir de tentar mudar um homem. Por meio desses versos, a autora afirma de forma ambígua que a mulher vai alcançar independência sentimental, ambígua, né, com problema de sentidos, né? Há mais de uma possibilidade de sentido, é isso? B. Problematiza o paradigma da repressão comportamental feminina. C. Enfatiza de forma determinista a força da mulher para desistir de mudar os homens. D. Reafirma humoristicamente o direito das mulheres de colocar ordem na casa. Ou letra E. Sugere de maneira contraditória novas reflexões sobre a independência feminina. Pessoal, olha, a mulher vai colocar ordem na casa, vai ao supermercado comprar o que é necessário, vai para dentro de casa para preparar a mesa e vai desistir de tentar mudar um homem. O que ela faz com esses versos? Ela problematiza o paradigma da repressão comportamental feminina. E o que é o paradigma? Né? É a regra, aquilo que sempre acontece, né? Vem problematizar isso, né? É o paradigma da repressão comportamental feminina. A forma como as mulheres, né, agem. E é essa questão da repressão, né? A questão das mulheres serem, ou melhor, viverem, né, dessa forma. 11. Experimente digitar A Mulher Vai em algum site de busca ou portal de notícias. Em seguida, compartilhe e debata sobre os resultados com seus colegas e seu professor. É interessante que o aluno compare os resultados de sua busca com os versos do poema a fim de procurar semelhanças e diferenças, tá bom? Positivas e negativas de conteúdo. Então, faça lá a pesquisa e compare aí com o poema que nós
fizemos a leitura há pouco. 12. A partir da interpretação da temática central do poema, podemos concluir que, a partir da temática central do poema. Importante, pessoal, para vocês entenderem bem o que deve ser marcado, coloque assim, sublinhe, marque aí o que a questão está pedindo, tá bom? A liberdade feminina começa quando as mulheres decidem ir ao cinema sozinhas. B. As mulheres apenas serão independentes quando possuírem carteira de motorista. C. A luta pelos direitos das mulheres acontece também em ações do cotidiano. Letra D. A mulher só alcançará seu lugar ao sol quando colocar a ordem na casa. Ou letra E. No Afeganistão, as mulheres não sabem dirigir. Pessoal, qual é o tema tratado aí nesse poema? Que a luta pelos direitos nossos, né, das mulheres, ele acontece em ações do cotidiano, né? Há essa repressão, como aqui diz, né? A repressão comportamental feminina, né? A forma, né, ditada que a mulher deve agir, mas quando ela rompe com essa repressão, com esses paradigmas, né, em ações do cotidiano, ela está lutando pelos seus direitos. Bom? 13. Debata com seus amigos a respeito dos preconceitos relacionados à mulher, que a autora aborda e dê exemplos de gestos diários que podem ser praticados a fim de resolver essas problemáticas sociais. Como não há possibilidade aí dessa discussão, coloque aí, reflita e coloque a sua resposta, né? Com esse debate, espera-se que haja um esforço coletivo em tratar a temática do poema como um tópico a ser discutido para além da literatura, obviamente, né? Promovendo dessa forma o exercício de conscientização social coletivo, né? A literatura traz aí a problemática, né? Faz a crítica, promove a reflexão para que a ação seja além da literatura, seja além, né, da nossa tarefa, seja além da leitura do texto, tá? Que haja aí resultados efetivamente na nossa visão, né? No nosso agir, no nosso pensar, no nosso interpretar aí, né, o papel da mulher na sociedade. 14. Pesquise exemplos de autores que também inseriram em suas produções literárias ferramentas virtuais e compartilhe os resultados com seus colegas e professor, né? Uma questão aí de pesquisa, né? Motivando você a ser pesquisador, né? Você como aluno, você tem que ser pesquisador, né? Então, almeja-se que os alunos conheçam outros artistas que também estejam inseridos na realidade das mídias virtuais, a fim de assimilar novos experimentos e abordagens que dialoguem com a internet e as redes sociais. Aí nós temos alguns exemplos aqui, né? Como Arnaldo Antunes, Alice Santana, Ana Martins Marques, Bruna Beber, Victor Henriger, Ana Guadalupe, Camilo José, etc. Diversos, tá bom? Pesquise outros, pesquise os trabalhos deles, tá bom? E aqui, para finalizar, nós temos o que são os contemporâneos. Quem são, os contemporâneos? O caos do trânsito nas grandes cidades, pessoas sentadas em uma praça, paisagens contempladas durante uma viagem de ônibus. Para os poetas contemporâneos, tudo pode virar poesia. Eles encontram novos significados para situações aparentemente banais e apresentam formas surpreendentes de ver o cotidiano aos seus leitores. Ao procurar conhecer os contemporâneos da nossa geração, expandimos não apenas o nosso conhecimento literário, mas também a nossa sensibilidade artística. Para conhecer mais sobre alguns desses poetas, acesse o link ao lado. Pessoal, sem arte nós não somos nada, tá bom? A arte, ela trabalha alimento para nossa alma, né, para o nosso ser. Então, veja aqui, tá bom? Escaneie o QR Code e navegue aí por esses poetas. Conheça mais sobre estes poetas.
E nós vamos ficando por aqui com a nossa aula de hoje. E reforço, né, como sempre faço, nós temos um plantão que acontece das 7 às 11 todos os dias. Então, participe do plantão. Pessoal, participe do plantão, assista a videoaula, fale com o professor, né? Não só de língua portuguesa, mas todos os professores, né? Fale sobre a atividade que você teve mais dificuldade, que você não teve dificuldade, né? Por que está complicado acompanhar as videoaulas? Ou traga sugestões para nós também. Bom, então o plantão de dúvidas está aí, o plantão para atendimento do aluno está aí, tá? Das 7 às 11. E o e-mail para o envio das atividades, maxnayara@yahoo.com. Não deixe de mandar as suas atividades, tá bom? Elas valem a maior parte da nossa nota, tá bom? Então não deixe de mandá-las. Desejo que vocês tenham um excelente dia, bons estudos para vocês e qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Até a próxima aula!